Ela foi assassinada de forma cruel e brutal e ficou conhecida como Dália Negra. Conheça o caso de Elizabeth Short. No dia 15 de janeiro de 1947, no bairro de Leimert Park, em Los Angeles, um corpo foi encontrado entre as ervas daninhas de um terreno baldio. Esse corpo acabou por ser Elizabeth Short, de 23 anos, garçonete, aspirante a atriz. E o que chocou a polícia foi que o cadáver demonstrava uma enorme violência. Elizabeth, que depois ficou conhecida como Dália Negra, tinha tido seu corpo cortado ao meio. Ela foi encontrada nua, deitada de costas, com os braços levantados acima dos ombros e cortes e machucados por toda parte. E alguns órgãos de Elizabeth estavam espalhados por cima de seu corpo. A boca havia sido cortada, estendendo um sorriso macabro de orelha a orelha. Começava, naquele momento, uma investigação que duraria muitos anos. As autoridades concluíram que Elizabeth havia sido amarrada e torturada por vários dias. Ela provavelmente foi morta entre os dias 9 e 15 de janeiro. Depois disso, devido à falta de sangue no local e na vítima, a polícia sugeriu que o corpo tivesse sido lavado e abandonado num terreno baldio. O caso logo tomou proporções gigantescas na imprensa. Um jornal de Los Angeles recebeu um pacote com pertences pessoais de Elizabeth. Nele haviam fotos, cartões de visita e uma agenda pessoal com o nome de Mark Hansen escrito na capa. Hansen era dono de uma boate que Elizabeth frequentava. Ele era empresário e também era dono de algumas salas de cinema e tinha um cassino clandestino. Bilhetes do assassino também chegavam à imprensa, alguns montados com palavras recortadas de revistas, outros escritos de próprio punho. A polícia interrogou diversos suspeitos, mas logo começou a negar informações à imprensa, tentando mesmo proibir a divulgação do caso. Ao mesmo tempo, os jornais começaram a difamar a vítima. Foi descoberto que Elizabeth havia sido presa no ano anterior por beber em vias públicas, algo proibido nos Estados Unidos. E uma imagem de devassa de Elizabeth Short começou a ser construída, afirmando que ela já havia tido mais de 50 homens. Fotos da atriz acompanhada de homens em eventos sociais estampavam os jornais, como se isso fosse algo absurdo e imoral. Isso, no entanto, não concluía a principal dúvida de todos os Estados Unidos na época: quem havia cometido o brutal crime? A pergunta ecoava entre Hollywood, mas infelizmente, com o tempo, o caso foi esfriando e acabou sendo abandonado. Em 2003, um fato interessante aconteceu. O policial aposentado Steve Rodell estava vasculhando alguns pertences de seu pai, o médico cirurgião George Rodell, falecido em 1991. Steve encontrou 2 fotos de Elizabeth Short nua e indícios de que ela e seu pai tiveram um relacionamento. Entre os papéis de seu pai estavam diversos recibos usados para as declarações do imposto de renda, inclusive uma da compra de um saco de cimento, em janeiro de 1947. Um saco de cimento havia sido encontrado ao lado do corpo de Dália Negra e a polícia na época acreditou que ele havia sido usado para carregar as partes desmembradas da vítima. Além disso, Steve descobriu que o seu pai havia sido um dos principais suspeitos do crime na época e finalmente entendeu por que ele havia fugido para as Filipinas em 1947, abandonando sua família.
E além de ser um cirurgião experiente, George Rodel colecionava fotografias dos artistas expressionistas, em especial as que representavam simulações de corpos mutilados. E vendo algumas cartas antigas de seu pai, Steve percebeu que sua caligrafia era muito semelhante aos bilhetes recebidos pela imprensa na época. Steve acredita que seu pai não só foi o culpado pela morte de Elizabeth, como também seria um serial killer responsável por vários outros crimes da época. George Rodel também havia sido investigado pela morte de sua secretária e havia sido acusado de violentar a própria filha. Mas mesmo essa descoberta de Steve não foi o suficiente para reabrir o caso, que até hoje permanece sem solução. Obrigada por assistir até o final. Comente aí embaixo o que você achou desse caso. Comente também se existe algum caso que você gostaria de ver no canal. Curta, comente, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, assim você lhe ajuda a crescer e atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!